Irmãos, então nós vamos falar hoje sobre as alimentações, os alimentos, né, e as refeições praticadas nos tempos bíblicos, tanto no período Antigo e Novo Testamento. É claro que tende a ficar mais complexo ao longo do tempo, justamente porque há um desenvolvimento da cultura, há um desenvolvimento da tecnologia, a possibilidade de manipular melhor os alimentos, mas ainda assim há uma semelhança muito grande na manifestação cultural, na alimentação. Não há uma grande diferença, na verdade, entre Antigo e Novo Testamento. Então a gente vai vendo aqui, eu vou fazer alguns destaques quando houver essa diferença, mas nós vamos observar que ao longo da cultura judaica, essa manifestação do alimento era muito parecida. E um elemento básico sempre vai ser lembrado, é o pão. Não podemos esquecer disso. Nós falamos isso na semana passada, né? E o pão realmente é o elemento mais básico dessa refeição. Eram praticadas duas refeições principais ao longo do dia, o café, o de jejum, o café da manhã, vamos dizer assim, né? Que era pão com queijo, com frutas secas, com azeitonas dentro. Lembrando que aquele pão que a gente está falando não é o pão nosso, francês, não é naquele formato típico, mas ele parecia muito mais uma massa de pizza, né? Aquele pão sírio que você encontra aí na padaria, no mercado. Muito parecido com aquilo, então uma massa bem fina, de farinha com água, e às vezes com fermento, às vezes sem fermento. Então realmente era uma massa aberta, grande, né? Um grande disco de pão. E esse pão, então, era a refeição, era o elemento principal das refeições. A segunda refeição era a refeição do fim do dia, no cair da noite, né, no cair da tarde, ali no início da noite, onde as pessoas, depois do dia de trabalho, elas se reuniam e comiam, então, um ensopado de legumes, grãos cozidos, vegetais cozidos. Já tinha algo mais parecido com uma sopa, uma coisa mais robusta e que aquecia o povo ali na hora de comer à noite, e essa era a refeição também, a segunda refeição principal do dia. Essas refeições eram extremamente importantes e nas duas tinha pão. Mesmo nessa segunda, onde era um ensopado, o ensopado era comido com pão. Com pão. O pão, ele era tão importante que ele se tornou um sinônimo de vida, um sinônimo de coisa essencial mesmo para a vida. Tão importante quanto respirar era ter pão em casa. E por isso que Jesus mesmo diz que ele é o pão da vida, lá em João, capítulo 6, versículo 35. Vamos abrir lá? Nosso primeiro texto dessa manhã. Eu peço que você tenha por perto de você uma Bíblia, para que a gente possa juntos ir andando por ela, né? Nós vamos ler diversos textos, e também para que você tenha um caderninho aí para fazer uma anotação, ou no seu próprio celular, se você está assistindo na sua televisão. Se você estiver assistindo no celular, se ficar trocando de tela vai ser mais difícil, né? Mas tem algum lugar para você anotar os textos e depois você poder conferir. Alguns textos eu vou só citar para que a gente você possa anotar e ter aí a informação e conferir depois, mas para não se tornar exaustivo, eu vou ler somente alguns textos, mas eu vou citar todos eles. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui e pedir que eu repita o texto, e eu vou procurar repetir ele devagarzinho, né, para que a gente possa conseguir acompanhar. Então, agora nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 35, onde Jesus fala que ele é o pão da vida. O versículo diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus se associa como o pão da vida justamente porque o pão era essencial. Todo mundo sabia disso. Era sinônimo de vida, sinônimo de algo extremamente básico. Tanto que, muitas vezes, eles falavam sobre partir o pão, sobre comer o pão, como o próprio sinônimo da refeição, porque o elemento principal era o pão. Podia faltar tudo, mas não faltaria pão. Então, podia não ter as azeitonas, podia não ter o queijo, podia não ter frutas secas ou frutas frescas, mas o pão teria. Então, comer e falar, vamos ali comer um pão, era a mesma coisa que falar, vamos ali almoçar, vamos ali jantar, vamos ali tomar um café, comer um pão, ainda que não tivesse somente o pão necessariamente, tivesse outras coisas, mas de tão forte que ficou a presença do pão, era um sinônimo de fazer uma refeição. E a gente vê lá em Lucas, capítulo 11, versículo 3, Lucas 11, 3, a oração dominical, que também nós abordamos na semana passada,
que fala sobre o pão nosso de cada dia. O pão era um elemento diário e essencial para todos os dias, e ele faz parte das petições apresentadas na oração dominical, a oração feita pelo Senhor Jesus, que o Senhor Jesus mesmo ensinou, e uma das petições é justamente o sustento diário. E ali há uma representação maior, não é exatamente o pão, o objeto pão, mas o sustento diário de todas as coisas, inclusive do pão, das refeições, inclusive daquilo que é mais básico para a nossa vida, o sustento da nossa própria vida. É sinônimo de vida nesse versículo também. Além do pão, o pão de trigo, que é o pão que nós temos hoje, por exemplo, é feito da farinha do trigo, ele era o pão mais gostoso, mais apreciado, mas não era o pão mais barato. O pão mais barato era o pão de cevada, e as pessoas, então, mais simples, acabavam comendo o pão de cevada, mas o gosto era inferior ao gosto do pão de trigo, ele não era tão popular, o pão de trigo era muito mais apreciado. Mas o que, às vezes, a possibilidade financeira permitia era comprar o de cevada e não o de trigo, então era, às vezes, mais comum que houvesse pão de cevada do que de trigo, porque as pessoas eram, na sua maioria, mais simples, mais pobres mesmo, né? Menos condição financeira de comprar um pão. E além do trigo processado em pão, também, ou a cevada, eram comidos grãos tostados, que eram tostados em chapas de ferro. Também nós falamos disso na semana passada. Ou ainda os grãos verdes, que eles chamavam de grãos verdes, na verdade eram as espigas, ainda no pé, eles tiravam sem ela ter nenhum tipo de processamento e comiam. E há um episódio interessante onde os discípulos de Jesus são repreendidos por fazer isso, colher espigas no sábado. Provavelmente eles estavam colhendo para comer naquele mesmo instante, não para levar e processar ou tostar, ainda que pudesse ser também, mas não é incomum pensar que eles estivessem comendo as espigas naquele mesmo instante. Abra comigo lá em Mateus, capítulo 12, versículo 1, Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então eles comiam as espigas verdinhas mesmo, do jeitinho que elas estavam no pé. Talvez eu e você jamais imaginemos comer a espiga dessa forma, né? Eu não sei se existe essa cultura para quem cresceu aí no campo, nas áreas mais rurais, mas eu que sou meio piá de prédio, nunca imaginei comer um grão cru de trigo, ou seja, do que for. E era para eles uma prática comum comer esses grãos. Em Levítico, versículo 23, capítulo 23, versículo 14, abra lá comigo também. Levíticos 23, 14. Levítico 23, 14. Também vai falar sobre os grãos. E diz assim, não, porque nem todos os tipos também eram permitidos perdão, estou fazendo confusão aqui, né? Aqui está citando exatamente os tipos de grãos que existem, verde, torrado, o pão processado, né? Então ele diz assim, não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É o estatuto perpétuo dado por vossas gerações em todas as vossas moradas. Aqui ele está dando instrução sobre um período específico, e ele fala sobre, então, a existência do pão, do grão torrado e dos grãos verdes. E esses grãos verdes são justamente essas espigas que eram colhidas e comidas in natura, ali, do jeitinho que elas estavam no pé. Era parte também da dieta do povo, dieta comum. Além do pão, os vegetais também eram presentes, né? Nos ensopados do fim do dia, eles eram muito comuns. Também os feijões, lentilhas, eram feitos e preparados nesse momento do dia. Nós vimos esse tipo de prato sendo preparado na história de Jacó e Esaú, por exemplo, quando Jacó prepara um prato, um caldo para o seu irmão e oferece para esse irmão, lá narrado em Gênesis, capítulo 25, versículos 33 e 34, nós vemos esse caldo de lentilhas, esse ensopado sendo preparado de um irmão para o outro. E justamente era quando Esaú voltava da caça, ou seja, no fim do trabalho, justamente a segunda refeição principal do dia, a refeição
do entardecer, onde serviam-se ensopados, né? Lembrando que a refeição da manhã, então, era de pão com alguma coisa dentro, e que quem trabalhava fora de casa saía comendo. Já esse ensopado era tomado em casa, de maneira mais tranquila. Quando Davi está fugindo de Absalão, ele também come um ensopado, que está lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Fala então dessa história onde Davi, fugindo de Absalão, come um ensopado de legumes, aí, de vegetais. 2 Samuel 17, 28. Também era comum pepinos, melões, alhos silvestres e cebolas, mas isso mais especificamente no período em que o povo passou no Egito, onde eles se alimentavam dessas outras coisas um pouquinho diferentes, né? Pepinos, melões, alhos silvestres e cebolas, e a gente pode ver isso lá em Números, capítulo 11, versículo 5. Vamos abrir? Logo depois aí de Levítico, onde você está, tem o livro de Números, no capítulo 11, o versículo 5, vai falar então dessa prática de comer essas coisas no Egito. Diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Então era realmente uma refeição comum daquele lugar, e não dificilmente que ele tenha sido levado algumas dessas coisas junto com o povo, e se tornou uma prática comum do povo comer algumas dessas coisas. É claro que também algumas eram mais difíceis de cultivar e eles não conseguiam então levar para qualquer lugar, mas no Egito, por muito tempo, o povo se alimentou também de pepinos, melões, alhos e cebolas ali nas suas refeições. Além disso, o leite também, tanto quanto o pão, era muito básico. Muito básico por quê? Porque ele servia também para fazer diversas outras coisas, e ele fazia, então, compunha as refeições básicas, né, do dia a dia. Então, o pão e o leite, não muito diferente de hoje também, nós tomamos também o leite e o pão como básicos, mas lá era muito mais forte, né? Estava muito mais para o nosso arroz e feijão do que para o nosso pão. É realmente algo muito importante, o pão e o leite. O leite era obtido dos animais domésticos e nem sempre eram de vaca, como hoje a gente toma muito mais comumente o leite de vaca, mas geralmente o leite da cabra era mais comum até que o leite da vaca. Todos os animais, então, que estivessem em casa, que pudessem dar algum tipo de leite, eles faziam proveito desse leite. E esse leite servia não só para ser tomado, ele como leite mesmo, mas processado como iogurte para ser tomado. Nós vemos aí algumas histórias onde é servido leite coalhado, leite processado aí como iogurte, em Gênesis 18:8 e em Juízes 4:19. Juízes 4:19 e Gênesis 18:8. Esses dois textos mostram pra gente episódios onde foi servido iogurte. Eu vou abrir com vocês em Gênesis 18:8 para que a gente possa ver então essa oportunidade ali onde foi servido o iogurte. Diz assim: tomou também coalhada e leite e o novilho que me mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Esse episódio é o episódio onde Abraão recebe visitantes celestiais que falam sobre o filho que ele teria, e nesse episódio é onde Sara ri, né, ela debocha dessa fala porque eles eram já de muita idade, mas ele serve para eles leite e coalhada, ou seja, leite e iogurte. O iogurte era esse leite processado, não sabemos aqui de qual animal, mas era leite de animais domésticos. A manteiga também era algo produzido, em Provérbios 30:33 fala sobre isso. Provérbios 30:33 fala sobre o leite, assim como o leite batido forma a manteiga, e ele vai fazendo várias comparações até dizer que aquele que suscita a ira também a recebe, né? E a manteiga era feita, então, em vasilhas de couro, colocava-se o leite ali e chacoalhava até ela formar essa manteiga. Isso era também muito comum. E além da manteiga, nesse saco de couro, era produzido também queijo. Queijo também era algo comum produzido. E a gente vê em 2 Samuel 17:29, falando aí também de queijos, né? Um texto que fala sobre queijo. Então, o leite servia para fazer o iogurte, a manteiga, o queijo e para ser tomado como leite mesmo, né? In natura. Era outro elemento extremamente básico da refeição dos judeus daquele tempo. Outra coisa que eles também comiam eram carne.
Mas a carne já era algo já muito mais restrito. A refeição do dia a dia não continha carne. Eles tinham uma refeição não vegetariana, porque eles não deixavam de comer carne, mas em sua predominância ela não aparecia com carne. Era muito mais difícil ter carne. Principalmente quando a gente fala de Antigo Testamento. Quando a gente fala já de Novo Testamento, a pesca se tornou algo muito mais comum e o peixe entra na dieta como algo mais comum. Mas antes disso, carne era um elemento de luxo, era um artigo de luxo. Era realmente algo que se gastava muito para obter. Ou se tinha muito trabalho para conseguir, porque a carne que se conseguia era carne de caça ou a própria carne dos animais. Mas os animais que se possuíam, às vezes ele tinha outra utilidade, justamente para o leite, para outras coisas. E aí era mais difícil. Então, guardava-se a oportunidade certa, guardava-se o momento certo para que tivesse a oportunidade de comer a carne, quando haviam sacrifícios ou festividades muito importantes. Então a carne era reservada para esses momentos. Ela não era utilizada tão comumente no dia a dia. Então quando havia sacrifício, eles utilizavam carne, ou quando havia uma festa, um casamento, algo maior, eles então matavam um novilho. Né? A gente vê algo, por exemplo, como uma festa importante, onde um novilho morre, na parábola que Jesus conta do filho pródigo. Quando o filho volta, ele manda matar o novilho, ainda que fosse aquela uma família rica. Aquilo era símbolo de algo bem importante, de algo importante que tinha acontecido, mesmo sendo também no Novo Testamento. Então, porque mesmo no Novo Testamento, as famílias mais simples não tinham carne carne vermelha, né? Era mais a carne de peixe, a carne branca. Então, realmente matar um animal para comer ali, um animal de grande porte, era significado de algo extremamente importante. Mas mesmo o peixe no Antigo Testamento também se tornou um artigo mais difícil, um artigo de luxo. As famílias mais ricas, mais abastadas, é que conseguiam ter acesso a isso de maneira contínua para ter isso nas suas refeições. A Bíblia fala que Salomão comia muito bem e comia de vários tipos de caça, de vários tipos de carne ele provou, e a sua mesa era repleta de carnes diferentes, porque justamente ele era um homem rico e próspero, e ele podia então dispor de recursos para ter acesso a todo esse tipo de carne. Abra comigo lá em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, a gente vai ler os versículos 22 e 23, que narram como é essa mesa de Salomão. Ele diz assim, estou em 1 Reis 4, 22 e 23. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Ou seja, muita comida e de muitos tipos diferentes, né? Isso realmente mostrava uma grande riqueza, um poder aquisitivo muito diferente do comum. As pessoas não tinham essa abundância. E isso aqui narra como as refeições diárias de Salomão, um homem realmente muito próspero, muito rico. Abraão também oferece uma vitela para os seus hóspedes em Gênesis 18, 7. Nesse mesmo texto que a gente leu ali, quando ele oferece leite, um versículo antes fala que ele também ofereceu carne de vitela, ou seja, uma carne de um boi jovem, né? De um gado jovem. Ele oferece essa carne para os visitantes que ele recebe ali, como realmente uma ocasião especial. Ele reconhece aquela ocasião como algo muito especial. Abraão também não devia ser um homem muito simples no sentido de não ter muitas condições, mas ele era realmente um homem próspero também nas coisas que fazia, mas ainda assim muito contido pelo estilo de vida que eles possuíam. Não se dava para esbanjar nada, para ficar muito deslumbrado com aquilo que se possuía. Então eles eram realmente contidos naquilo que tinham, porque viviam vidas nômades, precisavam ter certeza de que aquilo ia se perpetuar, então gastar assim, sem mais nem menos, não era nem mesmo uma possibilidade. Mas ainda assim, para ele, mesmo como um homem próspero também que era no seu tempo, Abraão também se reservava de manter a tradição de carne para momentos especiais, né? Justamente para preservar o seu rebanho. Os de Gideão, aqueles que andavam com Gideão, né, de seu exército, também comem um cabrito, narrado lá em Josué, capítulo 6, versículo 19, há um episódio de que eles comem um cabrito. A carne era geralmente cozida,
E lá em Levi, nas leis, né, nas leis que recebem Levítico, tanto como em Deuteronômio também aparece, que o sangue deveria ser sempre retirado. E há inúmeras possibilidades para que isso aconteça, mas há uma justificativa delas bem interessante. A primeira possibilidade para que Deus dissesse realmente que eles escoassem o sangue é a questão espiritual, o sangue estar ligado a algo com a vida, e como Deus, como possuidor da vida, não compartilhar isso com ninguém. Seria um símbolo de que a vida não deve ser tomada por qualquer um, mas que deve ser respeitada, e mesmo a vida dos animais, o sangue deveria ser escoado e só a carne aproveitada. Outra explicação também muito plausível é que era uma medida de saúde, uma medida sanitária, para evitar infecções e doenças causadas pelo sangue dos animais, então eles deveriam escoar. Mas há uma explicação bem impactante e que pode fazer também muito sentido. E não que não sejam todas essas em conjunto. Mas havia uma prática naquela época muito cruel. E talvez Deus tenha mandado o povo escoar o sangue justamente para evitar essa prática. A prática consistia em ter carne por mais tempo. E para ter carne por mais tempo, não era difícil que eles tirassem um pedaço de carne do animal sem matá-lo. Ou seja, eles feriam o animal e mantinham ele vivo, para que, ao ter que matar um animal inteiro, não se vissem obrigados a consumir ele muito rápido e perder a sua carne logo. Porque eles não tinham meios de conservação. Não era tão comum assim, mesmo a conservação com sal, nem sempre era possível ter acesso a esse sal para conservar essa carne, ou muito menos pensar em uma refrigeração que mantivesse a carne, né? Eles moravam em uma área muito quente, eles viviam nessa área muito quente, então a carne deveria ser consumida muito rápido. Por isso até ela era reservada para ocasiões especiais e para ser comida em conjunto, porque matar um animal para uma família de 2, 3, ou mesmo que seja de 5 pessoas comer, ainda era às vezes insuficiente. Então o que as pessoas faziam era essa prática cruel de tirar um pedaço de carne no animal vivo e mantê-lo vivo, e ir tirando pedaços aos poucos, extremamente cruel, o animal sofria. Então, para que os animais não sofressem, para que essa prática cruel não ocorresse no meio do povo de Deus, Deus então pode ter mandado também, se é esse um motivo para Deus ter mandado escoar o sangue, porque ao escoar o sangue você precisa então matar o animal, e aí não corre o risco de ser cruel com o animal e mantê-lo vivo sem os seus pedaços. Então, justamente era essa prática, carne cozida, sangue escoado. Às vezes a carne era assada, e podia ser assada também, era pouco mais incomum, mas nós vemos, por exemplo, que os filhos de Eli, como narra lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 15, eles preferiam comer a carne assada. 1 Samuel 2, 15. Era comum então comer animais, tanto os animais domésticos quanto os animais de caça, e naquela região havia uma abundância muito grande de animais de caça que permitiam isso. Nem todos os peixes, assim como os animais, também nem todos eram permitidos, alguns eram considerados imundos, e nós falamos sobre isso na semana passada, que também existe uma medida sanitária aí, né? Por exemplo, o porco considerado como imundo, por ele poder causar doenças como cisticercose, mas que naquela época nem eram cogitadas, mas Deus, na sua imensa sabedoria, já sabe de todas as coisas, preservou o seu povo. Então, muitos dos animais que são proibidos por Deus, eles têm relação também com a questão de saúde. Mas também alguns peixes não podiam ser comidos, e provavelmente também para evitar o consumo de peixes que pudessem fazer mal, ou que eles não tivessem a preparação adequada, e pudessem causar algum tipo de doença. E há essa instrução lá em Levítico capítulo 11. Vamos abrir lá? Levítico 11, 11. Levítico, capítulo 11, versículo 11, fala sobre os peixes que podem e que não podem comer. Diz assim: Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Então eles não podiam comer peixes, né, ou animais aquáticos que não tivessem barbatanas ou escamas, né? Isso justamente para direcionar eles diretamente aos peixes e não outros animais marinhos que pudessem então fazer mal. Se fosse um peixe de couro, por exemplo, eles não comiam.
Se fosse um peixe, algum tipo de enguia, alguma coisa assim que não tivesse barbatanas, eles também não podiam comer. Então, para que tivessem esse cuidado e não comessem coisas que trouxessem doença para o meio do povo. Jesus fala de peixe nas suas parábolas, e o peixe se torna realmente algo muito comum no Novo Testamento, e aí já deixa de ser um artigo de luxo, tanto quanto no Antigo Testamento, né? Já era mais acessível ao povo, até porque os pescadores tinham esse acesso, e nem sempre eram pessoas ricas os pescadores, né? Existiam pescadores, sim, que tinham empresas de pesca, mas existiam pescadores que eram mais simples, e eles tinham acesso aos peixes pela sua própria pesca. Então, os peixes se tornam algo mais comum. Jesus multiplica peixes para as pessoas comerem, e aquele menino tinha pães de cevada junto com ele, o que demonstra que ele era um menino pobre, mais simples, porque ele não podia comprar pães de trigo, ele comprava os de cevada. Então, e ele tinha acesso a peixe. Então, o peixe realmente se tornou algo bem mais comum naquela época ali no Novo Testamento. E o ovo também, que para a gente é um alimento tão comum no nosso dia a dia, né? A gente utiliza tanto para preparar receitas quanto para o consumo do ovo mesmo, seja ele frito, cozido, enfim, em suas diversas formas. Naquela época parece não ser tão comum e não ser muito citado na Bíblia. A gente tem um episódio onde Jesus fala sobre um filho pedir um ovo, né, e dar para ele uma pedra, ou melhor, dá para ele uma serpente, né? Ele vai fazendo comparações, que está ali em Lucas, capítulo 11, versículo 12, e ele vai dizendo quem é que o filho pede algo e dá algo muito pior. E ele fala sobre um ovo mesmo, dar um ovo. É uma das poucas citações, talvez a única que fale sobre o ovo, mas não é muito citado o consumo de ovo naquela época. As frutas também eram muito presentes, uma gama de frutas muito diferente das nossas, né? Nós temos frutas bem tropicais. Lá as frutas eram bem diferentes. Uma das mais comuns dela era o figo e as tâmaras. As tâmaras não são citadas na Bíblia, mas toda a cultura judaica, né, literatura de cultura judaica cita as tâmaras, e a gente pode então ter certeza de que eles sim consumiam tâmaras, e elas inclusive eram utilizadas para fazer uma espécie de mel, um xarope, onde que eles chamavam de mel. E a gente vai falar sobre o mel mais para frente e vai ver também outras coisas que podiam ser chamadas de mel e que não necessariamente eram o mel que a gente conhece. Mas ainda falando das frutas, né, a gente vê a presença da azeitona, tanto para o consumo quanto para fazer azeite. Ela era utilizada já desde aquela época para fazer o óleo de cozinha, para frituras, para cozimento, para preparação de pães, enfim, aquele óleo era feito a partir do fruto da oliva. E era utilizado azeite com farinha para fazer as frituras, então o azeite era realmente algo muito comum e vinham dessas azeitonas. Os figos, como eu disse, eram comuns, frescos ou secos, eram também comidos, e eles secavam muito as frutas justamente para poder conservar elas e poder comer por mais tempo. Era um jeito de processar elas e manter esse alimento por mais tempo. Uvas frescas e uvas passas, né, que desde aquele tempo já colocava a uva passa na comida, e a polêmica uva passa, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas naquela época eles já se alimentavam com as uvas frescas e as uvas passas. As romãs eram muito populares também. No Egito eles comeram os melões, como a gente falou antes, e existia algo chamado alfarroba, que até hoje você pode encontrar, que eles era muito doce, uma espécie de bombom mesmo, que eles utilizavam como algo doce, e até hoje você pode encontrar chocolate de alfarroba para quem tem alergias e tal, você pode comer, é realmente algo muito doce, e a alfarroba era comum naquela época, usada como doce. Amêndoas e pistache também eram encontrados nessa época, como algo seco para comer, né, e possível de guardar e conservar. E as tâmaras, como eu disse, não há menção, mas eram extremamente comuns. E o mel era outro elemento bem importante, porque ele servia como o açúcar da época. A gente precisa lembrar que o açúcar é bem posterior à época do Antigo e do Novo Testamento. Então eles utilizavam o mel para adoçar os alimentos, e ele era bem importante. O mel podia vir de abelhas silvestres, e a gente vê vários exemplos onde isso acontece na Bíblia. Por exemplo, Sansão encontra um favo de mel, né, uma colmeia, encontra dentro de uma carcaça de um leão, lá em Juízes, capítulo 14, versículos 8 e 9, mostra Sansão encontrando
esse mel dentro do próprio leão, dentro da carcaça do leão. Jonatas encontra mel no meio da floresta em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 25 a 27. 1 Samuel 14, 25 a 27. Jonatas encontra mel para se alimentar lá. E Moisés encontra mel na fenda de uma rocha, lá em Deuteronômio 32, 13. Deuteronômio 32, 13. Moisés encontra mel na fenda de uma rocha. Todos esses são exemplos de mel vindo de abelhas mesmo, mel silvestre, de abelhas silvestres. Mas o mel provavelmente não era comum na cultura judaica inicialmente, ele veio como uma herança do Egito e da Síria, onde era extremamente comum o cultivo do mel, das abelhas, né? Essa abelha que nós temos hoje, essa abelha que a gente desenha tipicamente, né, amarelinha e preta, ela é uma abelha africana, ela é da região mesmo ali, né, oriunda do Egito. E as abelhas que nós temos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, quando você vê aquelas abelhas pretinhas, que tem a perninha penduradinha assim enquanto voa, elas são abelhas sem ferrão, são abelhas típicas nossas aqui, e produziam um mel também de muita qualidade. Mas nessa época aqui eles comiam, obviamente, não o mel das abelhas brasileiras, mas o mel das abelhas africanas, que é esse mel que dá em muita abundância, que é um mel comercial, né, um mel mais comercial, que a gente vê hoje por aí. Então não era incomum eles terem esse mel. Mas existiam outras formas de fazer o que eles chamavam de mel, e que a gente talvez hoje jamais chamaria de mel, mas eles chamavam sim naquela época. Era um suco de uva que era fervido, e ele era fervido a tal ponto que ele formava um xarope grosso e bem doce, e eles chamavam aquilo de mel. Eles também utilizavam isso para adoçar, e podiam utilizar ele tanto para passar no pão, como uma espécie de geleia, ou diluir em água para poder fazer um suco bem concentrado. Não sei se você já provou, mas até hoje tem gente que faz isso e vende suco de uva, da uva fervida, e realmente é um suco bem agradável, bem docinho, muito gostoso, e ele realmente tem essa propriedade de adoçar as coisas, né? Ele é mais forte, pode ser diluído para tomar em água e rende muito bem, justamente porque ele é bem concentrado e bem forte. Mas é bem gostoso mesmo o suco, não precisa nem de açúcar para ser adoçado, porque ele fica realmente muito concentrado. Então até hoje a gente encontra essa forma. Provavelmente eles deviam ferver a ponto de ele ficar mais grosso do que você talvez encontre hoje, né? Mas esse suco de uva era chamado então de mel. Esse suco de uva fervido e bem concentrado, virando xarope, também era chamado de mel. E outra forma era fazer um processo muito semelhante com as tâmaras e fazer um mel de tâmara. Então, lá quando diz que a terra prometida manava leite e mel, muito provavelmente não era leite de vaca, mas leite de cabra, e o mel da tâmara ou o mel das próprias uvas, né? Lembra que quando os espias vão lá, eles veem caixas de uvas imensos, enormes, então não é difícil imaginar que o mel que havia lá era realmente esse mel do xarope de uva, e não talvez o mel das abelhas. Também podia ser, né? Não tinha problema algum que fosse. Jacó manda mel para José, seu filho José, no Egito. Lá em Gênesis 43, 11, a gente vê isso também acontecendo. E era exportado mel para os fenícios também, como narra em Ezequiel 27, 17. Então o mel também era algo que aparecia bastante nas refeições e com o passar do tempo se torna algo comum. O sal também aparecia como o único condimento por muito tempo. E só na época dos romanos e gregos é que aparecem outras especiarias e outros temperos. Mas até ali, nesse período, principalmente do Antigo Testamento, o sal era a única forma de condimentação dos alimentos, né? Então era a única forma de realmente temperar ele de alguma forma, era o sal. E a utilização dele não era só para tempero, mas também para preservação e conservação de carnes, de peixes. Magdala, uma cidade muito próxima de Jerusalém, tinha uma indústria muito forte de produção de sal e de conservação de alimentos. Então eles salgavam peixes e exportavam para todas as partes, justamente porque eles possuíam essa indústria bem grande de sal. O sal vinha do Mar Morto e essa extração toda desse sal era feita e vendida dos mercados, o sal diretamente do Mar Morto, né? Hoje em dia se paga até mais caro para comer sal marinho, e naquela época era muito comum para eles, esse sal era o sal que se tinha, né? A gente vê que também lá em 2 Reis, vamos abrir nesse texto? 2º livro dos Reis, capítulo 2, o sal apresentado como
algo com propriedades curativas. O sal era utilizado também para feridas, para doenças, para uma série de outros usos medicinais. A gente vê aqui um episódio com Eliseu e Elias, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, que narram pra gente o seguinte: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como viu o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Então ele disse, Eliseu: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, que deitou o sal nele, e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Claro que aqui também há uma ação extraordinária da parte de Deus, né? Mas ele faz o uso do sal, e justamente o sal estava atrelado a propriedades curativas também nessa época para essas pessoas. E a gente sabe que ele realmente pode utilizar. Quem nunca colocou sal numa ferida na boca, uma afta, né? A gente usa ele também para que ele possa ter alguma propriedade de cura, ainda que muito simples, né? As ofertas também eram feitas com sal, existia uma oferta feita com sal. Em Levíticos 2, 13, a gente vai ver isso acontecendo. E também há algo bem interessante, que as refeições onde eram assinados um contrato, um acordo, elas deveriam ter sal, justamente pelo simbolismo de que aquele acordo iria valer como algo que fizesse bem, que trouxesse benefício de conservação, de tempero e de cura para aquelas pessoas. Em Números, capítulo 18, versículo 19, o próprio Deus fala que esse seria o acordo de sal, esse seria selado com sal, aquilo que ele estava prometendo ao seu povo, como algo que Deus traz como cura sobre o seu próprio povo. Então depois olhe lá em Números 18, capítulo 18, versículo 19, Deus falando como usando sal também nesse teor de cura, como algo curativo. Nós falamos então aqui dos alimentos, e a gente já está caminhando para a finalização aí da questão das refeições e da alimentação. E como parte das refeições, não era só o alimento, né? Mas também o lavar das mãos, a preparação para as refeições. Era muito comum, então, eles lavarem as mãos, a gente também faz isso hoje, era um cuidado que eles tinham, mas o foco é um pouquinho diferente. A gente faz isso por um cuidado de higiene, só que a gente não tem contato direto com a comida, geralmente, né? A gente usa utensílios, colheres, garfo, faca, pegadores, enfim, escumadeira, concha. A gente usa vários utensílios para poder acessar o alimento. Só que lá era extremamente importante lavar as mãos, justamente porque não havia utensílios. Só as casas talvez mais abastadas é que utilizassem um ou outro utensílio para cortar, mas todos comiam com as mãos. Era cultural, comer com as mãos fazia parte da rotina de alimentação de todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres. As pessoas lavavam as mãos porque eles utilizavam as mãos. E claro, se eles lavavam antes para poder comer, eles lavavam depois também, porque as mãos ficavam sujas com o próprio alimento. Lembrando que o único utensílio, então, que eles utilizavam para poder retirar a comida das vasilhas era o próprio pão. O pão que servia de colher, de concha, né, seja o que for, para retirar o ensopado, a carne, de dentro da vasilha onde ela era servida. E então eles lavavam essas mãos com água corrente, comiam com as mãos, e era comum que isso pudesse ser feito em pessoas que tinham essa condição, ser feito por um servo ou por um escravo, que fazia essa função de lavar as mãos dos seus senhores. E a gente vê lá que Eliseu derramava água nas mãos de Elias como um sinal também de serviço e de respeito a Elias, como aprendiz que ele era. Isso está narrado lá em segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11. Segundo Reis 3, 11, narra então Eliseu derramando água sobre as mãos de Elias para preparar para a refeição. No Novo Testamento, a gente vê que isso era tão importante e comum que se torna uma ritualização, se torna algo pesado até para as pessoas o não lavar as mãos. Não que isso não tivesse importância, claro, era importante, era higiênico, era bom para a saúde lavar as mãos, e ainda né? Hoje nós estamos falando tanto sobre lavar as mãos, e continua sendo extremamente importante lavar as nossas mãos para as refeições. Mas se tornou um peso religioso
os fariseus atribuíram ao lavar as mãos um ritual extremamente importante com um cunho espiritual, com algo além. E Jesus critica isso, porque justamente os discípulos de Jesus são criticados porque eles em algum momento não lavaram as suas mãos. Olha só o que acontece lá em Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8. Vamos lá? Marcos 7, 1 a 8. Diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, o lavar as mãos não era uma tradição, não era um rito, não era uma prática espiritual, mas era um cuidado de higiene. Mas os fariseus começaram a tomar isso como algo espiritual e como algo que deixava eles impuros. E eles estavam tão preocupados com o rito que não cuidavam do coração. E é justamente isso que Jesus confronta. E Jesus vai além. Ele confronta com os seus atos, como quem diz: se lavar as mãos parece tão importante, eu quero ver quem tem coragem, então, de lavar os pés. E Jesus demonstra que a verdadeira pureza e humildade está em lavar os pés. O verdadeiro serviço do coração está em lavar os pés. Não porque lavar os pés em si traz humildade, lavar os pés em si tem algo espiritual, mas porque demonstra justamente o curvar-se diante do outro e lavar talvez a parte mais suja do seu corpo, porque a gente pode pensar que aquelas pessoas andavam muitas vezes descalças ou com sandálias abertas, muito simples, numa terra cheia de poeira, pés surrados, pés calejados, né? E você se curvar para lavar os seus pés era realmente um ato de humildade e de serviço. Então Jesus confronta esse apego à ritualização do lavar as mãos com lavando os pés dos seus discípulos. O lava-pés está narrado em João, capítulo 13, ali nos versículos 4 e 5, fala sobre Jesus lavando os pés. Era comum também que se dar graças antes de fazer a alimentação. E quando a Bíblia fala sobre dar graças, não era simplesmente fazer uma oração, mas existia uma espécie de oração pronta, uma frase pronta que eles utilizavam. E é muito possível que Jesus mesmo tenha utilizado quando ele parte o pão com seus discípulos ou quando ele multiplica os pães para a multidão comer. E os textos falam que ele deu graças. E essa mesma, então, fala, é bem possível que seja a mesma que Jesus utilizou, acontecia também no Antigo Testamento, em outros episódios onde se fala de dar graças pelo alimento. E a frase é algo como o que eu vou ler para vocês agora, que diz assim: bendito és tu, Yahvé, nosso Deus, Rei do mundo, que fazes surgir da terra o pão. Essa era a frase de graça e de bênção sobre o alimento, né? Bendito és tu, Yahvé, nosso Deus, Rei do mundo, que faz surgir da terra o pão. Era comum eles falarem isso, e aí sim, como forma de gratidão, né? Falando isso, poderem comer e partir o pão uns com os outros. Era comum que eles não cortassem o pão justamente pelo pão do jeito que era, mas partissem o pão. Então virou essa expressão partir o pão, virou comum, não só no sentido de partilhar, mas de literalmente rasgar o pão, partir ele ao meio para dar os pedaços dos pães para cada pessoa que iria comer. A gente vê episódios desse dar graças em João 6:11 e 1 Samuel 9:13, por isso que eu digo que existem episódios tanto no Antigo quanto no Novo, né? A gente tem mais outros episódios, né, que aparecem isso, onde as pessoas onde a gente pode observar que as pessoas agradeceram e devem ter utilizado justamente essa oração de gratidão. João 6:11 e 1 Samuel 9:13.
Por fim, nós temos a mesa, né? O que é o estar à mesa naquela época. E hoje, quando você pensa em preparar uma mesa de refeição, a gente pensa na mesa em si, né? Mas o estar à mesa naquela época não era exatamente uma mesa, o móvel mesa. No Antigo Testamento mesmo, isso era muito claro, que quando fala-se de estar à mesa, de preparar uma mesa, nós estamos falando de um tapete no chão. Era muito comum que houvesse uma única vasilha, onde era colocada a refeição principal, e as pessoas tomavam ali com o pão essa refeição, e sentavam-se de pernas cruzadas em volta dessa vasilha sobre esse tapete. Então a mesa não passava de um tapete. Essa era a mesa das pessoas mais simples. Os móveis estavam ligados aos mais ricos, e bem mais ricos, principalmente no Antigo Testamento. É só que tinham então esses móveis disponíveis, como cadeiras, mesas ou divãs, onde eles podiam se deitar, se sentar e comer. Também não era incomum que eles comessem semi-deitados ou encostados, né, com as pernas esticadas, com o corpo de lado, apoiados num dos cotovelos, e com a outra mão acessavam a mesa. Era bem comum que eles também utilizassem essa posição para se alimentar. Não exatamente sentados, mas encostados e não totalmente deitados. Então a mesa era esse tapete, mas nas casas onde tinha mais condições, havia sim a preparação de uma mesa, um móvel mesa, né? E aparecia isso. Quando a gente vê o episódio de Ruth 2:14, Ruth capítulo 2, versículo 14, onde Boaz conduz Ruth junto com outras pessoas que estavam ali, os segadores, né, que estavam ali fazendo a colheita, convida ela para comer junto com eles, serve ali uma porção de coisas, e ela provavelmente participou de uma refeição como esta: um tapete no chão e vasilhas de comida dispostas nesse tapete, e as pessoas acessavam essa vasilha com pão. Outro versículo que nos demonstra isso também é lá no Salmo 23, capítulo 5, quando fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E essa mesa não era literalmente uma mesa de madeira, mas provavelmente sim um tapete no chão com as refeições em cima. Era essa a visão que o salmista tinha e que viria às pessoas que leriam naquela época esse mesmo texto. Os ricos tinham as suas mesas, e José, abastado que era, né, o segundo no Egito, governador sobre todo o Egito, acima dele somente o faraó, ele tinha mesas, e ele recebe os seus irmãos em mesas, lá em Gênesis capítulo 43, versículos 33 e 34, fala da refeição que José serve, e ele serve a mesa, literalmente ao móvel, né, sobre o móvel, na mesa. Davi também tinha espaço na mesa de Saul. O texto fala lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 5 e versículo 18, 1 Samuel 20, 5 e 18, fala que Davi tinha espaço, tinha um lugar reservado na mesa de Saul, e aí Saul era rei, muito certo que ele tinha, assim, um móvel em seus aposentos, na sua casa, né? E Jesus visita um fariseu chamado Simão e senta com ele à mesa. E é muito provável, então, que como homem rico que era o fariseu, lá em Lucas 7,36, Jesus tenha sentado sim à mesa com esse fariseu. E aí nós já não estamos mais falando de um tapete. E essa é a nossa aula de hoje sobre todas essas questões da alimentação e das refeições. Mas antes da gente encerrar, eu quero trazer para você um ensinamento muito legal, muito importante e muito interessante. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Nós temos aqui o Sermão do Monte, e um dos trechos do Sermão do Monte fala justamente sobre o sal. E ele diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse texto fala sobre o sal, e nós falamos na nossa aula hoje sobre o sal. O sal era retirado do Mar Morto, mas nem todo o sal que era retirado de lá, ele era útil para o consumo. Justamente porque, às vezes, por ficar depositado ali, ele perdia o sabor, perdia a capacidade de temperar os alimentos. Mas aquele sal não era desprezado, ele era retirado dali,
né, separado do sal adequado para o consumo, que era levado para o comércio, ele era levado para os templos. E quando em dias chuvosos o chão pudesse ficar muito escorregadio, eles jogavam esse sal, que já não servia para mais nada na alimentação, mas eles jogavam no chão para que ele pudesse absorver a umidade e tornar então o chão um pouquinho mais fácil de andar sem que se tornasse tão escorregadio. E por isso ele era pisado pelos homens. E é justamente isso que o texto diz, que nós somos o sal. Nós é que temos somos chamados, né, somos designados para temperar e para conservar na vida das pessoas. Mas se a gente vier a perder o sabor, quem pode restaurar o sabor? Para nada mais serve, mas só para ser pisoteado. Aqueles que não temperam, aqueles que não fazem diferença, que não mudam o sabor das coisas, só servem para ser pisoteados. Só servem para o desprezo e não há nada reservado para esses. Dizer que é cristão e não fazer a diferença onde você está, significa que você se tornou insípido. Deus, né, o próprio Jesus aqui no Sermão do Monte, nos convida para sermos um bom tempero na vida das pessoas, para sermos aquele que faz diferença. Uma comida com sal, talvez jamais fale, nossa, que sal incrível, que sal maravilhoso. Mas se você tirar o sal do alimento, ele perde completamente a graça. O sal, ele eleva o sabor das coisas. Ele eleva o nível da comida. Ele deixa a comida equilibrada, um sabor agradável ao paladar. Aqueles que possuem o Evangelho de Deus nas suas vidas, o Evangelho de Cristo Jesus, eles precisam elevar o nível dos seus relacionamentos. Eles precisam trazer significado e bom sabor na vida das pessoas. Não simplesmente por serem bonzinhos e legais, mas por falarem das coisas de Deus, por viverem espiritualmente, por praticarem a fé e por andarem no Espírito Santo. A gente precisa fazer isso. A nossa fé precisa trabalhar. A nossa fé precisa fazer diferença. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19, falam para a gente sobre isso. Sobre a nossa fé ser uma fé operante. Uma fé que tem obras. Porque a fé sem obras é morta. A nossa fé precisa ser traduzida em obras. Ela precisa ser demonstrada em obras. Ela precisa fazer diferença. Você pode fazer diferença na vida das pessoas, você deve fazer diferença na vida das pessoas. Então, se alimente da palavra de Deus, se alimente daquilo que é importante. Gaste tempo, invista tempo na presença de Deus, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Nós vivemos um tempo onde a solidariedade se torna cada vez mais importante, cada vez mais necessária. E você é desafiado todos os dias a fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu quero lembrar você, com toda essa lição sobre alimentos e comidas, seja sal na vida das pessoas. Leve tempero, leve conservação da vida, através do Evangelho de Cristo Jesus, que trabalhe na sua vida. E busque esse sal para você também, né? Busque você também esse Evangelho, para que ele faça diferença em você primeiro e você possa falar daquilo que conhece.